Estamos de volta com a Abdian Rosa falando sobre tecnologia e inserção das mulheres negras no mercado digital. Antes do intervalo, você me falou um pouquinho sobre os seus 5 pilares e eu achei muito interessante para a gente poder destrinchar um pouquinho sobre isso, tá bom? Okay. Então eu quero saber, quando você fala em posicionamento, qual é o posicionamento que você espera ou entende que uma mulher negra deve ter no digital? Primeiro, eu gosto de pensar posicionamento a partir do viés da clareza, né? Para além do posicionamento visual, estético, é quando você consegue comunicar quem você é enquanto potência, trajetória, valor, quem você quer atender, tá? Como que essas pessoas se movimentam, né? O que ela vai encontrar, qual é a solução que ela terá após te acessar e o que você de fato tolera ou não. Então é a sua voz no mundo. O posicionamento é essa pessoa precisa chegar no seu perfil e ela precisa ter isso muito claro logo ali nos fixados, biofixados. Porque a gente está vivendo num momento em que as pessoas estão com pressa, muita pressa. E não adianta você simplesmente jogar informação, por exemplo, no seu feed e essa informação for descendo. Eu lembro que uma vez, atendendo uma empresária, eu sempre pergunto, né? Me conta um pouco da sua jornada e tudo mais. E ela me falou muitas coisas incríveis. E aí, quando eu abri o Instagram, eu disse, onde estão essas informações? Ela falou, eu postei, vai descendo aí que você vai encontrar. O cliente não vai descendo aí para encontrar. Então, existe, inclusive, estrategicamente onde colocar essas informações no perfil, de modo que você gere o efeito wow nos primeiros segundos e que você diminua ali o caminho de desejo desse cliente pelo acesso. Eu penso posicionamento a partir desse lugar mais amplo, né? Perfeito. Então, quando a gente entende, inclusive, né, como que essa mulher ela é percebida, no posicionamento, nessa construção, a gente já coloca elementos de hackeamento justamente para que esse inconsciente coletivo ele seja hackeado. Eu falo muito isso no meu próprio processo de consultoria de imagem. Eu falo, gente, vocês não precisam de um consultor de imagem para se vestir bem. Para se vestir bem, basta um cartão com limite e uma boa vendedora. Ela vai te deixar bonita. O papel da consultoria é fazer você entender quem você é, né? A gente vive num processo onde nós não somos educados a nos enxergar enquanto pessoa, nós somos educados a não enxergar aquilo que falta. Então, te falta isso, te falta aquilo, e você vai meio que fazendo um mini Frankenstein existencial, onde você vai colocando peças daquilo que nos falta. E a parte mais essencial de uma consultoria de imagem é você entender a sua essência. Quem eu sou quando ninguém tá vendo, quais são os meus valores negociáveis, qual é o meu estilo, quais são os traços da minha personalidade, o que me deixa confortável, o que me deixa desconfortável. Eu sempre falo que na consultoria de imagem não é para ninguém sair da zona de conforto, é para todo mundo entrar na zona de conforto. A maioria das pessoas não sabe qual é a sua zona de conforto, e eu não tô falando sobre você ficar imóvel, estático. Eu tô falando sobre você ficar tranquilo. E aí entra muito no que você falou sobre o desfrute, né? A gente não sabe desfrutar porque a gente não sabe o que a gente gosta. Eu vou ser muito honesta com você. Sabe qual é uma das perguntas mais difíceis dos meus clientes responder na análise de estilo? Qual que é a comida preferida delas? As pessoas não lembram qual que é a comida preferida, qual que é a bebida preferida, qual foi a última vez que fez uma coisa que amava muito sem que fosse para trabalho ou para um familiar. E aí, dentro desse pensamento, eu gostei muito que você falou sobre o desfrute. É muito difícil descansar. Sim. Por que é tão difícil descansar? Vou ser repetitiva, né? Isso é fruto de construção. Então, essa pessoa negra, sobretudo, ela foi feita para seguir servindo, para trabalhar e não para o desfrute. Então, essa lógica, que é uma lógica, inclusive, quando a gente fala desse pós-abolição, né, essas pessoas elas precisaram dar conta dessa sobrevivência e até subsistência, né? E aí, dentro desse processo, eu não tenho tempo para o desfrute. Eu preciso me alimentar os meus, né? Então, a partir dessa construção, a gente seguiu trabalhando e construindo, né? Então, pessoas não negras, enquanto herdavam terras, né? Enquanto acessavam o primeiro sistema de cotas do Brasil, que não foi negro e sim branco,
nós estávamos sendo proibidos de ter terra, proibidos de estudar, né? Com leis para que, estando nas ruas, vadiando, né, fôssemos presos. Então, onde é espaço para desfrutar dentro desse contexto? E nessa construção vira uma ansiedade, né? Exatamente. E se eu parar, o que acontece se eu parar? O que acontece se eu ficar um dia sem trabalhar, 2 dias? Então, assim, é muito difícil mesmo, principalmente para mulheres. Assim, eu vejo que dentro dessa minha jornada profissional é muito mais fácil para o homem negro descansar do que para a mulher negra descansar. Parece que se ela parar 1 minuto, tudo vai desabar em cima dela. E a verdade é que às vezes desaba mesmo. Sim. Então, assim, como que a gente lida com uma sociedade? Aí eu vou aproveitar muito que você trabalha com essa área social. Como que a gente lida com uma sociedade onde as mulheres elas sustentam seus lares, suas famílias, tanto financeiramente, emocionalmente, em todos os aspectos, e tá totalmente sobrecarregada e ao mesmo tempo tá tentando mudar de vida? Como que essa mulher chega para você, e eu tenho certeza que chega, ela consegue sustentar todos esses pratos rodando? Primeiro é um olhar para a especificidade. Não tem outro caminho. Então, não dá para desenhar fórmulas e dizer se precisa ser dessa forma. As especificidades precisam ser consideradas e a partir dessas especificidades é que se constrói as estratégias. Então, esse dar conta, e a gente sabe que nem sempre é sobre dar conta, fica muito mais leve quando esse cenário ele é de fato compreendido e também há uma atuação, uma construção a partir desse cenário. Perfeito. Isso eu falo porque é muito difícil, a gente vê muito isso, né? Eu tenho um programa, que é um projeto que chama Jornada Afroempreendedora, onde a gente leva palestrantes para falar para empreendedores negros. A grande maioria é mulher, apesar de não ser um evento exclusivo para mulheres. E sempre pega esse assunto, tá? E a maternidade? E como que faz? E aí, um dos eventos desse ano, eu saí refletindo, foi até uma palestrante da área de financeira. E aí eu saí de lá pensando, assim, na outra semana eu fiquei pensando, sabe quando aquela palestra não sai da sua cabeça? Eu fiquei, gente, como assim? E aí meio que caiu minha ficha. Talvez eu esteja delirando em relação ao tempo. Porque quando a gente fala sobre metas financeiras, o tempo que você tem que guardar, no que você vai investir, como que você faz a construção da sua empresa, muito dessas métricas que a gente vê na internet ou até em palestras, elas não foram pensadas em nós, mulheres negras, mães, muitas das vezes mães solos. Então, assim, aquele tempo às vezes não é real. Sim. E foi meio como tirar uma tonelada da minha cabeça, que eu falei assim, não é que eu não vou alcançar, eu não vou alcançar nesse tempo aqui. Sim. E às vezes não é nem sobre o tempo, às vezes é o meio que você está utilizando para fazer. Quando eu falo, por exemplo, dos 10 mil de faturamento mês, não raras vezes, muitas mulheres chegam para mim e dizem assim, Bi, eu não... Por exemplo, vou dar um exemplo prático de uma que chegou para mim empreendendo há 4 anos e nunca tinha conseguido fazer 10 mil reais de faturamento. E em 2 meses de trabalho, ela fez os 10 mil porque foi ajuste de precificação e produto. Então, às vezes, o caminho que você está utilizando para chegar àquele objetivo financeiro. Perfeito. Então, por isso que é um pilar dentro da minha estrutura a construção de um ecossistema de faturamento. E por isso que é tão importante, aqui eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, é tão importante empreendedores negros caminharem com empreendedores negros, porque você precisa entender que é diferente o sistema. Sim. Quando eu criei a Jornada Afroempreendedora, não foi à toa. Eu fui num evento, eu sou da área da beleza, e eu fui num evento de gestores dessa área, e achei tudo muito incrível, aqueles eventos que são um dia inteiro de palestra, você vai lá ouvindo. Chegou no final do dia, eu tava com outras empresárias negras, e a gente olhou uma pra outra e falou assim, legal, mas nada aqui se aplica à nossa realidade. E aí daí saiu a Jornada Afroempreendedora. Eu falei, não, então a gente vai trazer empresários negros que viveram dentro de um ecossistema diferente para entender o que na minha realidade eu consigo aplicar. E por isso que é tão interessante, eu fiz questão de te entrevistar,
Porque as pessoas precisam entender que é diferente. Sim. E ao contrário do que muitas pessoas brancas dizem, não é diferente porque a gente quer, não. Sim. A gente é fruto disso, né? Você deixou aqui muito claro o quanto que essa construção histórica do nosso país nos colocou nesse lugar de diferença. Porque me incomoda um pouco quando a pessoa diz como se a gente quisesse o diferente. Um dia me falaram, quando eu falei que eu ia apresentar o Toque Pretas, falaram pra mim assim, porque você vai segregar. Eu falei, eu vou segregar? Por que não tem um programa como esse em outros canais? Por que a gente precisa de um programa como esse para falar com empresários negros? Por que a gente não está em todos os programas de empresários? Por que a gente não está de manhã no canal X, à tarde no canal Y? Não sou eu que estou segregando, eu estou construindo a minha própria voz. Então, assim, dentro desse aspecto, o que te levou? Eu sei que tem muito da sua história, você deixou isso bem claro, né? Você começou com profissionais da sua área, mas o que te levou expandir e focar em mulheres negras? Então, esse focar em mulheres negras aconteceu nos últimos 3 meses. Por incrível que pareça, eu sempre atendi mulheres negras. 95% da minha audiência e de quem comprava de mim sempre foi mulheres negras. Toda a estrutura montada considerava as especificidades das mulheres negras, mas não era algo declarado no meu perfil. Até que em março eu vou para a Europa e estava em Roma, enfim. Eu lembro que eu fui despertada com isso. Por que não fazer esse posicionamento, né, declarado? Porque eu já fazia isso meio que, né, internamente. E foi muito interessante porque quando eu compartilhei com meu esposo, ele fez assim para mim, tipo... Aí quando eu trouxe para o meu time, o time fez assim para mim. Você olha para a base, só tem mulheres negras, né? E o que você faz, a sua metodologia considera essas especificidades. E foi assim que eu decidi comunicar isso enquanto posicionamento, tá? Mas o trabalho ele já existia e foi muito a partir disso. Todos os cases que eu tinha eram de mulheres negras. Então, a metodologia que eu havia construído, ela tinha funcionado no meu corpo e funcionado no corpo das mulheres que se pareciam comigo e que aplicaram. Então, a partir disso, foi que eu entendi que esse era o meu caminho, o meu legado. E quando eu entendo, inclusive, que eu tenho um diferencial muito grande, que é a perspectiva da leitura social aplicada, né? Se você for olhar hoje metodologia, principalmente de estrategistas de negócio, você não vai encontrar. Então, esse realmente é um método muito diferenciado. Isso é muito bonito, gente. Eu falo que isso é muito bonito pelo poder da identificação. Uma vez me perguntaram, eu estava numa palestra e na Defensoria Pública, e ali a galera não entendia a importância da representatividade. Eu falei, não é só por existir uma ou duas pessoas negras, é pelo aspecto, quando fala do lado pessoal da confiança. Eu fiz a minha primeira formação em consultoria de imagem em 2011. Eu comecei a atuar em 2021. Eu passei 10 anos estudando porque eu achava que eu precisava aprender um pouco mais, que não era o suficiente. Provavelmente uma história que você já ouviu. Eu sempre achava que não era o suficiente. E aí, quando chegou a pandemia, eu falei, meu Deus, vai todo mundo morrer, eu nunca vou ter realizado meu sonho. Eu fui na internet e pesquisei consultoras de imagem negra. Eu achei uma. E assim que teve o afrouxamento na pandemia, eu fui para São Paulo e fiz o curso com ela. Eu precisava estar na presença dela, eu precisava estar com ela, eu precisava entender como começar a atuar a partir da minha existência. Porque o conhecimento já estava mais do que aflorado, estava no nível que, tipo assim, já estava no mesmo nível dos grandes consultores de imagem do nosso país, no que se diz respeito a conhecimento. Sim. Mas confiança, eu não tinha nenhuma. Eu não tinha absolutamente nenhuma. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, eu sentei na primeira cadeira, assim, bem o hábito de nerd, primeira da fila, ela olhou nos meus olhos e falou, você sabe que você não precisava estar aqui, né? Eu falei, não precisava, mas eu precisava. No fundo, eu precisava. Então, eu acho que trazer essa questão de por que sua base era de mulheres negras, é porque a gente precisa. Sim. A gente pesquisa, inclusive, profissional, por uma questão de autoconfiança, por uma questão de medo. A gente sabe que, infelizmente, por conta do racismo estrutural, em diversos ambientes a gente vai ser desrespeitado, mesmo que sem querer. Ontem eu tive que ouvir isso, né? Porque a pessoa... Eu falei, não dá nome, a pessoa... Seja na ignorância ou não, a pessoa está sendo racista, não importa se foi ignorante.
me ofendeu. Uhum. E deixa as pessoas inseguras. E a gente fica inseguro de se posicionar profissionalmente no ambiente que a gente sabe que a gente vai sofrer racismo. Imagina no processo de você querer aprender. Sim. Você quer uma mentora, você quer uma consultora, você quer alguém que te tira de um lugar de problema e leva para uma solução. E esse processo é difícil. Porque não é, porque o consultor ele não era bom o suficiente. Não, às vezes o consultor é excelente. Mas você vai ter que superar várias dores para chegar no outro ponto. Sim. E aí você tá com alguém que você sabe que vai ser racista com você, mesmo que sem querer. Então, na verdade, é uma estratégia de negócio. Porque se você for pensar, quando escolhemos alguém para nos direcionar, né, qual é o papel do mentor? Esse papel de guiança, mas ele guia a partir daquilo que ele tem enquanto resultado. Sim. Então, se você escolhe alguém que tem resultado, mas o resultado foi construído num corpo que não se parece com o seu, considerando toda essa construção sociohistórica, percepção social, inconsciente e coletivo, há uma grande possibilidade de mesmo essa pessoa tendo muito resultado, esses resultados não se apresentarem para você da mesma forma. Por quê? Porque aquele resultado dele também foi atravessado por percepção social inconsciente e coletivo. E se essa percepção social sobre ele não é a mesma que é sobre você, você possivelmente não vai ter o mesmo resultado. Então, é uma escolha estratégica dentro do seu negócio. Então, há, obviamente, uma grande chance de você escolhendo pessoas que são percebidas socialmente de forma semelhante a você, para te direcionar, ter resultados que sejam semelhantes. Bom, gente, o papo tá maravilhoso. A gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco.